Para quem quiser estar ligando, no segundo bloco eu vou estar atendendo vocês com uma perguntinha, nome completo, data de nascimento, pelo WhatsApp da Rádio Capital. O telefone é 0 operadora 11 98334 5777. Então vocês podem mandar por lá, mandem áudio e façam as perguntinhas, né? Porque normalmente a vida é cheia de mistério. A gente quer saber o tempo todo de tudo, né? E a busca por respostas é muito grande. Então, e também estou no YouTube. Estamos ao vivo, né? No YouTube da Capital e Você. É só vocês entrarem lá, fazerem comentários, né? Ao vivo. Eu sou pai Anderson de Logunedé, para quem não me conhece, né? E eu sei que muita gente conhece. Sou iniciado no candomblé, na nação de Queto, o Pofunjá, e hoje estou no Engenho Velho. E eu trago as minhas experiências aqui para vocês, que é importante isso, né? Eu acho que a vida é feita disso, de trocas. Então eu venho aqui trocar um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivenciei, né? Por todo esse tempo dentro da religião. E quando a gente fala de sacerdote, a gente imagina que essa pessoa que é um intermediário dos deuses possa fazer muita coisa. A gente funciona até como um pronto-socorro, onde as pessoas que estão com muitas dores, né? Muitas aflições, estão doentes da alma, nos procuram, né? Para que a gente possa ajudar. Me procura muitas vezes para que eu possa orientar, direcionar. Mas existe um lado, né? De muita... Eu falo em verdades, talvez, ou eu falo que talvez por não compreenderem a religião, as pessoas também nos procuram para feitiços, amarrações, pactos, né? Essas coisas que as pessoas não compreendem o que é, né? E acho que as pessoas precisam, principalmente os sacerdotes, que hoje são farosteiros, né? Atiram para tudo quanto é lado, começam a fazer todas essas coisas e não falam para as pessoas as consequências de muitas situações quando você procura a espiritualidade, buscando sair dos caminhos de Deus, de tudo aquilo que foi escrito para você, de tudo aquilo que já está certo para você nessa terra, nesse plano. Então Deus tem um propósito na nossa vida. E a gente precisa saber que tudo está escrito. A gente não pode sair dessas escrituras e a gente nem tem poder para isso. Muitas vezes você entra numa ilusão muito grande. Nós somos nesse plano, temos essa carne, somos encapados, né, por essa massa que essa massa que nos veste, mas nós somos espíritos. E eu quero dar um exemplo de como funciona a espiritualidade quando você procura a espiritualidade buscando destruir alguém, amarrar alguém, buscando muitas vezes fazer... Porque hoje tem tantas coisas que eu desconheço também, que as pessoas fazem. Muda pensamento, para que a pessoa tome nojo uma da outra, né? Ou tirar a pessoa do seu caminho, que muitas vezes você vai buscar a espiritualidade nesse intuito, e por isso muita gente tem essa visão, que não é uma visão certa da espiritualidade, nem honesta da espiritualidade, de dizer que nós temos todos esses poderes. Nós não temos todos esses poderes. O que acontece é que eu vou dar até um exemplo para vocês de como funciona. Nós temos aqui, nesse mesmo plano que a gente está, pessoas boas, do bem, pessoas de luz, e temos também as pessoas que não têm luz, as pessoas que não se preocupam com a luz. Elas não se preocupam em viver uma vida dentro de uma escritura, de um plano de Deus, né? Então essas mesmas pessoas aqui que não têm luz, essas mesmas pessoas, é como se você buscasse essas pessoas buscando fazer um favor para elas, né? Você vai pedir um favor a essas pessoas que não têm luz. Então no plano espiritual funciona da mesma forma. Você vai procurar esses seres que já desencarnaram e não tem luz. Então você vai pedir favores. Você vai pedir o homem que você ama ou a mulher que você ama. Você vai pedir riqueza. Você vai pedir
para você prosperar, ou você vai querer destruir alguém, ou que você vai... Então, normalmente existem sacerdotes que trabalham com esse lado da religião, que é um lado perigoso, e é um lado que também tem um peso, né? Na verdade, a gente sabe que karmicamente isso é perigoso, porque você vai pagar um preço por isso. Vem uma conta para pagar. Então, são essas as entidades, as energias que você lida quando você lida com magias. Quando você quer sair daquilo que Deus tem, daquilo que Deus escreveu na tua vida, daquilo que está certo, né? As pessoas, elas confundem muito. E toda ação humana, né, que reflete no mundo espiritual, tem que ter um certo zelo, a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque a gente não acha, como a gente aqui consegue ver tudo que a gente vivencia, a gente vê, a gente enxerga. Você sabe quando uma pessoa não tem luz, você percebe. Ou você sabe como uma pessoa não é legal, não tem um bom caráter. Mas no plano espiritual você não consegue enxergar tudo isso, né? E esses seres estão entre nós, porque viveram aqui. Só não conseguem ter essa luz, porque elas não tiveram, né, esse propósito aqui. Elas não buscaram isso aqui. E não vão ter do outro lado, porque elas vão resgatar, elas vão ter que seguir um caminho, né? Percorrer um caminho até encontrar essa luz. Essa luz que todo mundo procura, um descanso, né? Você ficar iluminado, você ficar bem, você dormir tranquilo. Essa luz que nós estamos aqui nesse plano buscando o tempo todo. Então, quando você busca, né, essas energias do outro lado, pedindo favores, uns querem pactos para crescimento, para evolução deles no sentido material, outros querem para relacionamento, porque eu quero o fulano de tal comendo na minha mão, porque eu quero que fulano de tal me pague por tudo que fez. E você busca a espiritualidade, tentando fazer o mal. Esse mal que você vai fazer, ele vai olhar para você, ele vai te enxergar e ele não vai te esquecer. Né? Então, essas almas, elas necessitam de luz e elas precisam da evolução delas. Isso não significa que um pai de santo, né, ou um sacerdote, ou uma pessoa que traz essa responsabilidade com ela, não vá fazer. Ela pode sim acordar essa energia para pedir esses favores que você está pedindo. Só que essas energias, a partir do momento que você acorda, elas deixam a evolução delas para praticarem o mal, né, aqui, nesse plano, para praticarem aquilo que não é certo, não é correto. Elas estão em desenvolvimento, elas precisam fazer o bem. Essas almas, quando o Exu, a gente fala de Exu, a gente fala exatamente dessa falange, né? Exatamente dessa, vamos dizer, entre aspas, essa facção de espíritos que precisam de luz. Eles estão aqui para nos ajudar, porque cada passo, cada alguma coisa que fazem por nós aqui, vai ganhando ponto, vai ganhando luz, vai ganhando caminho, né? Para que a pessoa possa ter a evolução que não tiveram aqui nesse plano. Então nós estamos aqui para uma evolução. Então sempre a gente diz, até nas orações, que seja feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus, gente, é soberana, é inabalável. Deus é Deus. A gente não pode questionar o que Deus faz, o que Deus permite, ou o que Deus, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, a gente vai passar por situações como a Bíblia, né? Nós temos aí a Bíblia que diz que cada personagem daquele foram personagens que sofreram, foram personagens que passaram situações complicadas e venceram porque não deixaram a fé, não deixaram a luz, eles se sustentaram na luz. E nós precisamos disso. Nós sabemos que não é fácil, nós estamos aqui por estas provas e para estas provas, né? Vivemos num mundo onde é muito mais fácil você achar o caminho fácil.
né? Muitas promessas. Você pega a internet hoje, você vê promessa de tudo, faz amarração, faz pacto, faz não sei o quê. Gente, é uma coisa surreal e é uma coisa que não é, vamos dizer, saudável. As pessoas não explicam as complicações e as consequências negativas e perturbadoras que você pode ter na sua vida. Porque esses espíritos, eles têm o poder de entrar na nossa mente. Esses espíritos que estão em evolução têm o poder de conversar com você, cochichar no teu ouvido. Quantas pessoas se suicidaram? Quantas pessoas vivem com a mente bagunçada, não conseguem ter concentração, toda hora tem um pensamento, e muitos pensamentos são negativos, né? São manipuladas por esses espíritos. Então, a gente precisa entender, como eu sempre digo aqui, compreender tudo isso, que a espiritualidade não é simplesmente a espiritualidade. Nós estamos como um pronto-socorro para te ajudar, para te dar a mão, para te direcionar, né? É como eu disse, não mudar o seu destino, mas ajudar você a passar por ele, te dar força para você transformar aquilo em situações que você não sofra mais, né? E muita gente que traz, a gente não muda, gente, porque se fosse assim, todo mundo que fosse iniciado no candomblé, ou mesmo pratica umbanda, não teriam problemas. E nós temos sim problemas, nós temos nosso santo que nos ajuda, que nos protegem e fazem com que a gente consiga ter discernimento, né, do que é bom, do que é ruim, do que você pode ter, como você pode fazer suas conquistas. E é isso que a gente sempre fala, né, o tempo todo, que as pessoas buscam muito hoje amuletos, fazem rituais, fazem simpatias, né, para prosperidade. Muitas vezes você tá... Claro que a gente tem que ter um olhar para espiritual, que a gente faz uma defumação, a gente toma um banho de descarrego para descarregar a gente, para a gente poder ficar energizado, a gente ficar melhor. Isso não significa que você está mudando o destino de alguém. Significa que você está fazendo com que a pessoa compreenda que se ela se cuida, ela está protegida. Se ela se cuida, ela está fortalecida. E é assim que a gente anda, né, nesse combate com a vida, né, até encerrar o combate e a gente ir embora. Mas enquanto a gente está nesse combate, nós precisamos estar nos cuidando e ter esse olhar espiritual. O mais importante é esse olhar espiritual que a gente tem que ter com a vida. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então a gente precisa entender que aqui nada que a gente faz, né? Nós temos o nosso espírito. Nada que a gente faça na nossa vida, a gente não está sob o olhar de um Deus, né? A gente não está sobre a visão de um Deus, um propósito de um Deus na nossa vida. Então quando você acha tudo muito fácil, né, que as pessoas fazem, não, porque fulano de tal vai buscar uma amarração, vai fazer uma amarração. Eu não vou dizer para vocês que não existe, eu vou dizer para vocês que existe. Né? Existe tudo dentro da espiritualidade e tudo é possível quando você crê, quando você tem fé. Só que existem situações e caminhos dentro da espiritualidade que são perigosos, porque o mal ele pode te ver, o mal pode te enxergar e ele pode te reconhecer. Depois ele não vai deixar você, ele não vai te dar paz, ele vai te perturbar, ele vai te cobrar e a conta normalmente é muito cara. Então nada que é contra os desígnios de Deus não vai beneficiar alguém. Não vai beneficiar. Com certeza não. Então, quando a gente muitas vezes não sabe, não compreende, ou não tem uma orientação, você não sabe como funciona a espiritualidade. Porque nós estamos num mundo onde nós vivemos a espiritualidade o tempo todo aqui. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo essa vida. Mas nós temos nosso espírito, nós temos nossa alma, nós só temos essa carne que uma hora ela vai embora, ela vai acabar, mas o espírito não morre. Então a gente tem que entender que tudo que a gente faz nesse plano tem consequência no plano espiritual. Você vai ter consequência séria, né? Não é uma coisa que você não vai ter consequência. A cobrança é muito alta. Então quando a gente fala
de espiritualidade, você não fala só de espíritos de luz, né? Você não fala só de espíritos. Existem eles, estão aqui para nos ajudar, estão aqui para te tirar, é como um pronto-socorro que eu disse, para te curar, para te ajudar, né? Eles têm essa permissão, mas existem também os outros seres que viveram aqui, que conhecem tudo, né? Até muita gente fala das igrejas, muitas vezes, igreja que tem sessão de descarrego, essas coisas, você vê que muitos espíritos descem ali e nem sempre são espíritos bons, nem sempre são coisas boas. Todo mundo fala que só que Exu é ruim, Exu é peso, Exu é o dono da maldade. Não, gente, a maldade é humana. Exu é comandante de falanges, né? Ele tem na mão a chave do portal, aonde ele consegue trabalhar aqueles que já se foram e fazer com que esses seres eles busquem a luz, né? Existe uma regra, e essa regra, Exu é quem comanda isso tudo. E quando você começa a perceber a espiritualidade, você vê que se você tiver uma boa relação e um bom entendimento, um elo com aquilo que você traz com você, um elo com aquilo que você acredita, né, da forma positiva e compreensão, você vai entender que a espiritualidade é a coisa mais linda do mundo. É bonita de ser vivida. Quando você vivencia a espiritualidade no seu dia a dia, quando você vivencia a espiritualidade no momento dela, no momento que ela está ali te abraçando, né, fazendo com que você... Porque muitas pessoas às vezes estão sofrendo. E elas estão ali com o anjo da guarda, vamos dizer, com os espíritos de luz, com os orixás, abraçando elas, e elas não conseguem perceber, elas não conseguem sentir. Por quê? Porque elas não estão preparadas. Elas acham que estão abandonadas, estão sozinhas. E não. E às vezes nesses momentos você está sendo abraçado pela luz. Sofrer, gente. Nós estamos aqui para nos purificar e a gente fazer uma evolução. Isso é uma grande prova. Nós temos o direito, né? Conquistamos o direito de estar aqui novamente para fazer o nosso melhor. E para buscar não a perfeição, mas para buscar uma vida sabendo o que é bom, o que é ruim, o que pode te comprometer, o que pode fazer com que você crie karma na tua vida, karmas difíceis, né? Ou mesmo situações de dores, né? De tristeza, porque existe um mundo que não é real. Esse mundo que não é real, a gente não pode acreditar que existe. O mal não pode viver olhando para você o tempo todo. O mal não pode viver te enxergando, tentando te abraçar, porque assim como o bem te abraça, o mal também vai te abraçar. Se você busca o mal, se você busca esse elo com a maldade. E a gente tem que, muitas vezes, saber discernir isso, porque existe hoje, quando você abre as redes sociais, ali tem amarração, pacto, não sei o quê. É tanta coisa, gente, é tanta bagunça que a gente não consegue entender de onde vem tanta bagunça. Pessoas que trabalham, né, com essas historinhas, que são verdadeiros farosteiros, que atiram para tudo quanto é lado, e que não são preparadas nem para mudar a vida delas próprias, né? Elas mesmo não encontram luz. Como é que vão fazer algo por alguém? Não vão. Não vão trocar nada com alguém. Nada positivo. Não vai te instruir. Porque hoje em dia o que as pessoas querem é dinheiro. Mas você não vai pagar a tua felicidade. Você não vai pagar a tua alegria. Você não vai pagar o amor da sua vida. Porque não tem preço. Isso tem que estar no teu destino. Porque tudo que você pode pagar, você tem que tomar muito cuidado. Porque também você depois vai pagar um preço alto, né? Você não paga só, você não tem prejuízos só na hora de tentar comprar aquilo que você tem vontade na tua vida. Mas você também vai pagar, o prejuízo é grande quando a cobrança chegar na tua vida. Porque muita gente vive uma situação surreal, que não é a nossa realidade. Então, os espíritos que trabalham, né, na magia, nessa magia escura, nessa magia negra, né, como falam, ou nessa magia que realmente anda na contramão daquilo que é divino, daquilo que está nos propósitos de Deus, são magias perigosas. E são entidades que trabalham nesse lado que vão te cobrar. Porque a partir do momento que você
acordou essa energia, ela também te viu, ela também te reconhece, ela também sabe quem você é e sabe aonde te pega, sabe aonde vai fazer você sofrer, sabe aonde você vai sentir dor, sabe exatamente. Eu costumo dizer, muitas vezes, que a gente não tem compreensão e as pessoas precisam ter. Esses seres que estão do outro lado, né, que não são seres de luz, né, estão em evolução, necessitam de sangue, necessitam de quê mais? Necessitam de energia, de luz. Então, muitas vezes, quando você está obsediado, tem um obsessor, quando você enfraquece demais, aí você absorve esse tipo de energia para a tua vida, né? O que que acontece com você? Você fica desanimado, fica cansado, tudo te frustra, você fica frustrado porque tudo dá errado, tudo fica negativo, né? Você não consegue encontrar um caminho, você não consegue encontrar uma luz. A sua mente fica o tempo inteiro bagunçada porque tem um espírito que está ali no tempo todo no teu ouvido. Faça isso, faça aquilo, você vai se dar bem disso, você vai se dar bem naquilo. E muitas tragédias acontecem por causa desses espíritos, né? Esses eguns, esses quiumbas, né? Que estão ali só para fazer uma destruição. Por quê? Porque a pessoa, sem querer, ou ela foi buscar, né, essa situação, ou ela deixou de cuidar dela, ela pode ser vítima de uma maldade de alguém. Porque eu não vou dizer que eles não vão trabalhar. Eles vão trabalhar. Se você pede, o que você está pedindo vai acontecer. Muitas coisas podem acontecer. A gente só não tem o direito e não conseguimos tirar a vida de alguém. Porque isso não é da espiritualidade, é de Deus. Mas fazer o outro sofrer, fazer o outro sangrar, fazer o outro chorar, você pode quando você utiliza essas ferramentas, né? Você utiliza essa energia que está ali querendo luz. Você vai acordar eles. E eles vão fazer o quê? Fazer o que você está pedindo. Mas eles não vão ganhar luz, eles vão se atrasar. E aí vão te cobrar. Porque chega uma hora que eles vão conspirar contra você. Porque eles não tiveram um meio, né, de encontrar essa luz e você foi atrasar, você foi mexer com eles e atrasou o caminho deles. E o preço, gente, é uma dor que vocês não têm consciência. Não tem. Porque às vezes quando não dói em você, você vai sangrar do mesmo jeito. Porque vai doer em alguém que está próximo de você e você ama. Vai tocar naquilo que mais te machuca. Vai tocar naquilo que mais dói em você. Então, quando você vê essas placas por aí, né? Ou quando você vê, amarra-se, faz amarração, 3 dias para voltar, 24 horas, isso tudo não é verdade, né? Aí eles ainda dão o tempo, porque eles não são os espíritos que vão trabalhar. Eles dão o tempo deles, dizendo que os espíritos vão trazer uma resposta no tempo que o ser humano quer, e não é assim. É no tempo deles, tudo é no tempo deles. E o tempo deles não é o nosso tempo, não é na nossa hora e não é do nosso jeito. Nem para a gente receber as bênçãos funciona dessa forma. Às vezes Deus tem um propósito com você, na tua vida, né, no teu caminho. Ele escreveu o seu caminho ser bonito, mas tem pessoas que têm paciência. Elas estão passando pelas provas para chegar no caminho que Deus escolheu de felicidade e de alegria. Mas elas se precipitam, elas não querem as provas, né? Elas não querem passar pelo deserto. E aí você olha os personagens bíblicos e você fala, gente, mas ali não teve só história de felicidade, alegria, bondade, daqueles que andavam do lado de Jesus. Não viveram só isso, né? Eram os missionários, né, de Jesus e não viveram glórias só, glórias não. Tiveram que viver na fé, tiveram que buscar na fé, tinham que ir no monte buscar a palavra, tinham que ir no monte sentir Deus, tinha que fazer muita coisa para que Deus, para que encontrasse a luz e tivesse essa conexão com Deus. E nós aqui achamos que não, tá sofrendo, eu preciso melhorar, eu vou procurar um pai de santo, esse pai de santo eu vou pagar ele vai resolver minha vida, vai resolver meu problema. Gente, a gente, quando é um sacerdote e recebe o cargo do orixá, a gente sabe exatamente até onde a gente pode ir. Quando é verdadeiro, a gente tem uma certa cautela, porque a gente conhece a espiritualidade.
Então a gente sabe até onde a gente pode ir em determinadas situações. Agora, quando não é de verdade, a pessoa ultrapassa o caminho e não tem noção nem consciência do que elas estão fazendo. Para elas próprias também, né? Mas quando é verdadeiro, você sabe que você não tem o direito de mexer no destino da pessoa. A gente só tem aquilo que está no nosso destino. Se você passa um ebó, faz uma limpeza, e você está com alguma coisa que está te atrapalhando você prosperar, isso vai fazer você caminhar mais rápido para a prosperidade, porque você vai tirar aquilo que atrapalha você. As pedras do caminho você vai tirar. Quando você cuida de você, você anda numa velocidade maior. Quando você cuida da sua alma, você impede de muitas situações entrarem no teu caminho e te atrasar. É isso que a gente pode fazer. É direcionar você, é te orientar, mas é fazer você entender que o mal existe, mas nós precisamos viver do lado da luz, do lado de Deus, porque as pessoas querem as coisas muito rápidas, né? Quer ser feliz e acha que a religião, o religare, que é uma coisa que você tem que religar aos deuses, né? Aquilo que você acredita na tua fé, aos orixás, aquilo que você tem dentro de você. Isso é religar. Agora, não você religar a uma situação que você acha que vai ser fácil. Acha que você vai religar o quê? Ao negativo? Aos espíritos sem evolução? Aos espíritos sem luz? Aquilo que realmente não vai te ajudar é de mentira? Vai te cobrar um preço muito caro, muito alto? Será que vale a pena? Porque eu conheci pessoas que fizeram amarrações e hoje estão aí sofrendo horrores. Horrores e não sabem por que sofrem tanto. Eu conheço pessoas que tentaram fazer pactos de prosperidade, hoje se arrependeram amargamente. Por quê? Porque não prosperaram nada, não fizeram nada e ficaram comprometidos com seres que não são de luz. Que vai te abraçar, que reconheceu você, que agora te enxerga e vai te maltratar. Então a gente tem que entender tudo isso, porque você não pode ter a espiritualidade sem sentir a espiritualidade do seu lado. A gente não pode ter e nem pode brincar com aquilo que é invisível. A gente pode ter certeza que tudo nessa vida veio certo. E quando a gente nasce, a gente encontra tudo isso. E a palavra de Deus está aí no vento para todo mundo ver, sentir e ouvir, né? Essas são as verdades que eu tinha que dizer hoje aqui para vocês. Dizer o telefone para quem quiser estar ligando para cá. Ligando não. Mandem mensagem de voz pelo WhatsApp da Rádio Capital. É 0 operadora 11 98334 5777. Eu também estou ao vivo no YouTube, Capital e Você. Interajam por lá, compartilhem também, porque tem gente precisando ouvir essas coisas. Deem os seus likes, que é importante pra gente, né? Essa interação da espiritualidade não é um caminho de mão única, é um caminho de mão dupla. A gente não faz nada sozinho nessa terra. A gente até para nascer precisa de uma mãe, precisa de um pai, né? Então a religião nos ensina isso também. Queria dizer essas palavras para vocês e daqui a pouquinho eu tô voltando. Oi, gente. Se vocês tiverem algumas dúvidas, que a gente tem sempre, né? Comentem nos vídeos, eu vou responder a cada um de vocês. Axé. Quero dizer para vocês, meu telefone de consultas, né? Meu contato, para quem quiser estar marcando consulta, a pessoa pensa que é caro, não é. É muito sério o negócio. Eu lido com muito respeito com a espiritualidade, né? É orientação mesmo, é direcionamento mesmo. Então, assim, meu telefone é 0 operadora 11 98419 5090. Vou dar de novo, pega uma canetinha, anota, porque você pode não estar precisando agora, mas depois você pode precisar. Ou se não, alguém que você conhece, que às vezes esteja precisando muito. 0 operadora 11 98419 5090. Bom dia, Vini. Bom dia, Pai. Sempre um prazer estar aqui no Sagrado Falando de Axé. Hoje já com bastante participações e nós temos áudio também. Você já pode mandar aqui através do 983345777. Tem áudio chegando, vamos ouvir. Bom dia, Pai Anderson.
Eu gostaria de perguntar para o meu filho, Guilherme Miranda, 19 de março de 99. Ele foi demitido recentemente. Eu gostaria de saber se ele vai conseguir outro emprego em breve. Obrigada. Não, meu filho, eu vou ver aqui pra você. Ele é muito emocional. O que tá acontecendo com ele? A cabecinha dele tá bastante bagunçada. Quando a gente tem essa ligação com a emoção normalmente faz a gente ficar ansioso, preocupado, e a gente acaba se bagunçando. Mas eu vejo que não vai demorar. Ele pode ficar tranquilinho, ele pode tranquilizar um pouco a cabecinha dele, que tá chegando novos caminhos pra ele. Esse menino tem tudo pra ficar muito bem de vida até. Tem tudo pra crescer. Ele só precisa melhorar um pouquinho a cabeça dele e acreditar mais, confiar mais. Às vezes a gente precisa, quando a gente entrega na mão de Deus, a gente não pega de volta, porque a gente já entregou na mão dele. Ele sabe trabalhar e sabe o momento da resposta. Não vai demorar, pra ele ter um pouquinho de paciência. Bom dia, Pai Anderson, tudo bom? Parabéns mais uma vez pelo programa. E eu me chamo Inês Alves de Lima, 30 de 8 de 71. Eu trabalho como diarista e eu gostaria de saber se vai estar do jeito que está, continuar do jeito que está. Eu estou com a semana completa, saí do domingo porque eu não estava aguentando mais, eu estava ficando muito estressada. E eu gostaria de saber se vai continuar tudo bem. E também gostaria de saber porque a diferença da minha família está tão grande. Eu tenho uma irmã que mora na mesma rua, mas ela não fala comigo. Me vê na rua, me dá um bom dia, mas pronto. Depois que a minha mãe faleceu e não sei se tem a ver por causa de herança. Você pode me falar mais alguma coisa? O nome dela é Maria de Fátima Lima, 2/7 de 59. Obrigado, viu? Eu não vejo, vejo que você vai continuar bem profissionalmente, no trabalho, essas coisas para você acontecem. Você não precisa se preocupar com isso, não. Se preocupe um pouquinho com o seu emocional, se preocupe um pouquinho mais com você. Não pensa só em lutar, não. Preenche você de coisas boas também. Porque tem momentos de muita tristeza na sua vida. Às vezes você fica muito pensativa, aí você fica muito amargurada. Não traz isso pra você. Com relação à sua família, eu posso ver até uma melhora, mas não vejo pra agora. Eu vejo isso vai demorar um pouco, né? Essa melhora não vai ser rápida. Então você tenha paciência, vai vivendo a vida. Às vezes a gente tem que ter paciência com a vida, né? A gente não pode, a gente tem que fazer que nem eu disse, né? Esses dias a gente fez um toque pro vovô, pro Preto Velho. Eu falei, ele é muito sábio, mas ele ensina a gente a ter paciência com a vida, porque o vovô não anda rápido, né? O Preto Velho, ele caminha devagar. E a gente tem que ter muita paciência com a vida às vezes. Vai indo que você vai conseguir chegar onde você quer. Pai Anderson, a gente está recebendo bastante mensagens de texto também. O Ambrósio mandou agora. Pai Anderson, bom dia, tudo bem? Gostaria de saber sobre minha filha Alessandra Conceição Santiago de Brito, nascida no dia 24 de 2 de 91. Ela tem lutado bastante aí quanto ao benefício do INSS, né? Ela perdeu uma das visitas e ele quer saber se vai dar tudo certo. Vai demorar um pouco, não vejo que vai ser rápido. Eu vejo que ela vai ter resposta boa, mas não vai ser tudo muito rápido, não. Não vai ser. E tem que pedir para ela se cuidar, que ela também tem uma tendência muito grande, não é pouca não, de ter muitas coisas espirituais. Ela traz situações aí que precisa ser resolvida com a espiritualidade também, viu? Então assim, eu não vejo que vai ser tudo rápido, mas ela vai conseguir resolver sim.
Bastante participações aqui no YouTube, tá? Você pode mandar mensagem no 983345777, pode seguir também lá no Instagram, Sagrado Falando de Axé, tá? O telefone do pai também está no YouTube. Se você quiser marcar uma consulta, DDD 11 98419 5090. As pessoas estão elogiando bastante o programa, pai. A Kelly Cristina disse: estou adorando o programa. Como é bom ter esse axé em nossas manhãs, né? Bastante pessoas aqui comentando no YouTube. Todo domingo você vai ter aqui na Capital Sagrado Falando de Axé. E tem mensagem chegando. Bom dia, pai Anderson Mutumbá. Meu nome é Isabel Cristina da Costa, nascida dia 24/2/1970. Eu tenho uma agonia muito grande na minha vida, pai. Eu tenho uma tristeza muito grande dentro de mim. E eu gostaria de saber como que vai ficar a minha vida. Eu tenho família, porém não tenho pai mais mãe. Se eu vou ficar aqui em São Paulo, se eu vou voltar a morar no Paraná, e da minha saúde. Axé, Mutumbá. Fica um abraço. Motumbaxé, minha filha, Motumbaxé. Eu vou ver aqui pra você. Mas só de você estar falando aí, eu já senti muito a tua energia. Pra você ver como é mediunidade, né? A gente sente a energia do outro. Primeira coisa que você tem que fazer é cuidar um pouquinho de você. Porque você fica muito triste e bagunçada, né? Eu não falo depressão porque essa palavra me incomoda. Eu acho que a gente precisa estar sempre cuidando, né? E tendo um certo cuidado com essa coisa da depressão, da tristeza profunda. Eu vejo uma anemia espiritual na sua vida. É como se você precisasse também cuidar espiritualmente de você. Você precisa se preencher um pouco. Oxum cai no seu jogo mostrando muita tristeza. A gente não pode entrar no vazio. A gente não pode entrar nas questões da vida no sentido de deixar a vida incompleta. Você não se completar totalmente. Às vezes a gente precisa distrair a mente, a gente precisa se preencher com algo. Então eu vejo que espiritualmente você precisa cuidar de você um pouquinho. Existe uma anemia espiritual aí. Quando você pergunta pra mim se as coisas vão mudar, vão melhorar, minha filha, eu só vou te responder uma coisa. Você é uma menina que já passou muitas coisas, já sofreu bastante, mas você tem muita luz. E você pode fazer escolhas ainda muito boas na sua vida. Mas você precisa melhorar você, porque você tanto faz você tá numa cidade como na outra, se você não tiver preenchida, a dor será a mesma, né? E o caminho será o mesmo. A gente não mudando de casa, que às vezes as pessoas acham que é a casa que faz a pessoa ficar mal, ou acha que é o bairro, ou acha que é a cidade. Muitas vezes isso não vai mudar. A gente precisa fazer transformação dentro de nós e começar a cuidar. Eu vejo que você precisa cuidar um pouquinho mais de você espiritualmente, viu? Bom dia. Eu escrevi, mas o senhor falou que mandar mensagem de voz, né? Eu gostaria... Meu nome é Maria, nasci em 9/7/67. E eu sempre trabalhei de diarista. Agora eu tô numa empresa, né? Eu tô um mês só com essa empresa, sou ignorada por todos os funcionários. E inclusive pela minha encarregada. Eu gostaria de saber se eu continuo nesse trabalho ou se eu volto como diarista. Eu tô me sentindo triste nesse emprego, porque eu sou ignorada por todos. Bom dia, muito axé. Bom dia, minha filha. Axé pra nós. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai ficar mais só um pouquinho. Não vai demorar muito pra você sair desse lugar, não. Vai ter uma mudança de ciclo aí. Alguma coisa vai acontecer. Mas se você não fique preocupada de jeito nenhum com o seu caminho. A primeira coisa que você precisa é ficar mais tranquila, né? Não ficar absorvendo o negativo de pessoas que estão próximas a você. Hoje, o jogo fala que você absorve muito o negativo de pessoas que estão perto de você aí. Então você tenta bloquear isso, né? Porque às vezes o inimigo ele quer isso, ele quer baixar nossa estima, ele quer deixar a gente para baixo, ele quer fazer com que a gente não acredite na gente.
e muitas vezes a gente acaba absorvendo essas energias. A gente precisa bloquear. Então, você não vai ficar mal, não tem tanto tempo nesse lugar, mas não fique preocupada. E você que quer mandar, né, sua mensagem, pode mandar aqui pra gente no 983375444 e mandar também aqui pro pai, né? Quer marcar uma consulta? O telefone é o DDD 11 98419 5090. O telefone tá na tela para quem está acompanhando no YouTube. Para você que está no rádio, DDD 11 98419 5090. Manda uma mensagem, você será respondido, tira suas dúvidas e tem mensagem chegando aqui no Sagrado Falando de Axé. Bom dia, Rádio Capital, bom dia a todos. Meu nome é Marisete de Lima Xavier. Eu queria fazer uma pergunta sobre minha vida financeira, que não vai para frente de jeito nenhum. Tudo que eu ganho, eu sou diarista, trabalho direto, mas meu dinheiro não rende. Eu tenho muita dívida. Eu pago juro muito alto de um dinheiro que eu peguei emprestado. Gostaria de saber se vai melhorar, se eu vou conseguir sair dessas dívidas. Eu sou do dia 23/2/68. Bom dia a todos, obrigada. De nada, minha filha. Eu tô vendo aqui pra você. O que eu posso te dizer é que a primeira coisa que você precisa fazer é tomar um banho de descarrego. Você também tá, às vezes, gente, quando a gente tá com carrego, o que acontece com o carrego? O carrego, ele pega também você, porque é o tipo de situação, quando a pessoa tá carregada, que sempre vai ter problema com as coisas, vai tá travando em alguma coisa. E você, como você precisa sair dessas preocupações financeiras, o carrego faz exatamente ao contrário, deixa você sem sair do lugar. Então você precisa estar começando a entender que às vezes a gente precisa tomar uns banhozinhos de vez em quando, defumar a sua casa, porque a bênção precisa entrar, mas a gente precisa também ficar bem. A gente precisa fazer a nossa parte. Eu vejo que tem tudo para dar uma melhorada. Tudo, até porque não te falta trabalho, não te falta, você tem... as pessoas gostam de você. Você tem um carisma muito grande. Não faltam as coisas para você, no sentido de ficar sem caminho. Mas também não adianta ter tanto caminho, ter tantas coisas boas e não conseguir palpar essas coisas, né? Não conseguir chegar até você. Então você precisa tomar uns banhos, pega um manjericão, alecrim, pega 5 folhinhas de guiné, prepara um banho e toma do pescoço para baixo. Vai fazendo esse banho de 15 em 15 dias, você vai sentir uma melhora. E defuma a sua casa, alecrim, beijoim e alfazema. Você compra na casa de Umbanda e faz com carvão. Você vai sentir a diferença. Bom dia, pai Anderson. Parabéns pelo programa, viu? Meu nome é Andréia Ferreira de Almeida, 13/10/77. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa no meu espiritual, que às vezes eu sinto um desânimo, pai Anderson. Como é que tá o meu lado espiritual? Axé. Axé, minha filha, obrigado, viu, pelo carinho. Seu jogo tá caindo 2-8. O que acontece? Você tá com uma cobrança também. A cobrança é o quê? A cobrança é o momento que você precisa parar um pouquinho para cuidar de você. Olha, o seu jogo já caiu de novo 8. Então significa que se você não cuida de você, 8-8, 7-7, quando cai no jogo de Búzios, no Meridim Logum, ele fala o quê? Ele fala sobre fraqueza, a cabeça fraca, a mente fraca. Ele fala que a pessoa está com as baterias arriadas, né? Vamos dizer assim, sem energia. E nossa religião, ela tem rituais que a gente preenche a pessoa, a gente coloca a energia de volta no lugar, a gente volta a pessoa para ela mesma.
A religião é para isso, né? Essa nossa, ainda mais o candomblé que mexe exatamente com a cabeça. Muitas pessoas falam, mas eu não quero saber do candomblé. Nossa, mas não existe outra religião que olhe para a cabeça como o candomblé olhou, né? Quando ele fala em orixá, ele fala em ori. Ori é cabeça. Então você precisa cuidar um pouquinho mais de você. Tá precisando. Vê se você também toma um banhozinho para dar uma tranquilizada em você. Pega manjericão, alecrim e 3 galinhos pequenininhos de arruda. Toma banho, macera tudo e toma banho do pescoço para baixo. Bom dia, Vini. Bom dia, pai. Anderson, maravilhoso. Nossa, esse Vini é maravilhoso. Contratar o senhor no dia desse, num domingo, para o senhor, a gente acompanhar o senhor é maravilhoso. Parabéns. Muita luz, muita sorte, muita saúde para o senhor estar do nosso lado. Eu sou a Ana Pereira Jardim da Mitila. Eu nasci 27 de fevereiro de 1962. Queria que o senhor respondesse que eu fiz um exame do tórax e um elétrico do coração. E eu vou fazer o examinho do meu dedo, que parece que tem um ossinho separado. Se vai dar tudo certo para mim, o exame tá para mim passar dia 19 de agosto, se meus exames vai dar tudo certo, se tá tudo bem com a minha saúde, tá bom? E a Vitória Regina também Pereira de Oliveira, que tá comigo, que é a minha filha. Responda para mim, pai, por favor. Beijos, beijo pro Rafa, fica com Deus. Ana Pereira de Jardim Mitila, tchau. Obrigado, querida, pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Não vejo nada grave, não. Não vejo que você vai se preocupar, que tem alguma coisa que venha te deixar... Eu vejo que você precisa cuidar. Cuidar você precisa. Possa ser que tenha alguma coisinha aí que precisa de cuidados. Não significa que é uma doença, que é uma coisa grave. Não vejo. Eu vejo situações de cuidar. Então possa ser uma pressão, uma situação com pressão... Ver o sangue também depois, ver se tem açúcar no sangue, ou ver se tá com colesterol alto, alguma coisa assim. Mas eu não tô vendo doença. Não vejo. Dá um beijo pra sua filha, minha filha. Quero agradecer a minha filha Kelly, aos meus filhos todos, né? O carinho de tá me ouvindo, de prestigiar. Eles sabem que o sucesso disso aqui também é o sucesso deles. Bom dia, sou eu de novo, Marisete, que ele me respondeu a pergunta. Gostaria de saber qual é o dia que eu posso estar tomando esse banho de descarrego e o dia de eu fazer a defumação na minha casa. Muito obrigado. Pode tomar... Deus abençoe vocês. Obrigado. Pode tomar qualquer dia da semana, né? O candomblé fala que na sexta-feira a gente não toma o banho de descarrego. Mas a gente... Normalmente tá na Umbanda, muita gente toma, não tem problema nenhum. Mas aí se você quiser tomar no início da semana é bom. E o defumador pode fazer qualquer dia. Pode fazer o defumador, você vai sentir uma diferença imensa, muito grande a diferença. Taíno, você que está participando aqui do programa, né, Sagrado Falando de Axé, pode mandar sua mensagem aqui para nós, comentar no YouTube, bastante pessoas já comentando aqui no YouTube, pai, falando, né, do programa, que está adorando todo domingo pela manhã, e pode seguir também lá no Instagram, Sagrado Falando de Axé. Você vai até o Instagram e segue lá a página, que você sempre vai encontrar uma mensagem do pai, recortes do programa, e tem mensagem chegando. Olá, bom dia. Bom dia, Rádio Capital. Bom dia, pai Anderson. Bom dia, Vini. Eu sou a Vanessa Neves dos Santos, dia 15/9/79. Eu gostaria de saber se eu vou ser reconhecida no meu trabalho, pois estou sobrecarregada e até agora nada foi conversado. Então, eu gostaria de saber se eu teria algum reconhecimento, né? E muito obrigado, bom dia. Eu vejo que tem possibilidade sim de ser reconhecida, mas não vejo isso para agora. Eu vejo isso demorar mais um pouco, você vai ter que aguentar mais um pouco. Você está passando por uma prova muito grande, de desgaste e até situações emocionais ali. Mas eu não vejo logo, não vejo rápido isso acontecer. Eu vejo que ainda tem
mais um tempinho. Então você, enquanto não acontece, cuida de você um pouquinho, torce a esponjinha, como eu digo, né? Às vezes a gente precisa torcer a esponjinha. O que é torcer a esponja? Toma uns banhozinhos de descarrego, pega manjericão, alecrim, pega arruda, 3 galinhos pequenos de arruda, prepara um banho maravilhoso, toma do pescoço para baixo, começa a fazer esse banho uma vez por semana para você, até você ir abrindo caminho e sentindo melhor, vai descarregando, vai tirando esse peso que tá aí. Mas eu vejo caminho e vejo que você tem que ficar calma. Não tem jeito, não tem outro caminho a não ser esse. Bom dia, o meu nome é Neuza Dantas, mas eu gostaria de saber sobre o meu filho, Leandro Dantas, nascido em 25/2/77. Ele tem um espaço, está com espaço funcional já há muitos anos, tipo uma academia, e agora fez uma piscina e, nossa senhora, as dívidas foram, eu não gosto de falar dívida, né? Assim, tá bem complicado e tá correndo até o risco até de perder o carro. E eu gostaria de saber, às vezes ele tem muitos altos e baixos também, né? Investiu assim muito alto nessa piscina. E eu gostaria de saber, por favor. Fico muito preocupada, acabo eu me ficando adoentada, né? Eu sou Neuza Dantas, de 17/6/52. Por favor. A gente pensa que ser mãe é prova difícil, né? Ser mãe você tá numa guerra muito grande, porque a partir do momento que a mãe não deixa o filho, né? E o filho não adianta nem mentir, porque a mãe olha pro filho e sabe quando o filho não tá bem, né? E se preocupa demais. Eu vou ver aqui pra você. Ele, às vezes, ele é muito ansioso. Às vezes ele se precipita em algumas situações, né? Ele tem uma situação com ele que ele acredita muito que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer, e pode acontecer. Só que tem que ir com um pouco de cautela. Eu não vejo ele ter grandes problemas, mas eu vejo que ele vai passar por momentos aí que ele vai ter que ter firmeza. Ele vai ter que ter bastante firmeza, né? É como eu digo, às vezes você passa por tempestades que você precisa ter raiz. A fé ensina isso, para você não tombar, não cair. Então, vai passar momentos difíceis? Vai, mas tem vitória no caminho dele. Ele é um menino que nasceu para ter vitória. Então, ele só precisa ter determinação, firmeza e acreditar mais nas coisas, porque às vezes ele se joga nas coisas, mas a coisa, quando bagunça, ele perde a fé completamente em tudo. E ele desacredita até daquilo que ele está fazendo. Não pode. Quando a gente entra e bota os 2 pés em alguma coisa, aí tem que fincar os 2 pés e acreditar. Então ele precisa disso. E você, minha filha, cuida um pouquinho do seu emocional. Cuida um pouquinho dessa... não falo preocupação que você está tendo, não. Eu falo essa angústia que você tem com você, que isso é seu, você já tem isso, já trouxe isso, né? Então cuida um pouquinho disso. Começa a observar um pouquinho mais você para você poder ficar bem, viu? Quero agradecer vocês, né? Agradecer o carinho de vocês. Dizer para vocês que eu estarei domingo que vem às 9 horas da manhã aqui na Rádio Capital, no estúdio. Quero dizer também para quem quiser marcar consulta comigo, 0 operadora 11 98419 5090. Minhas consultas não são caras. E agradecer a atenção e o carinho de vocês. Motumbá, Motumbaxé.